Bom, gente, mais um vídeo de prisão em flagrante. Demorou, mas saiu. E aí, tá cansado de pagar R$ 100 para correção de 4 redações? Venha ter sua redação corrigida por um especialista na área do QOA. Adriano, vamos querer R$ 5 cada redação. Hoje a gente vai falar de prisão. É o item 10.6 da nossa bibliografia. Bom, se ocorrer uma prisão em flagrante em área de jurisdição militar ou até a condução de preso em flagrante a uma OM militar, esse preso deverá ser imediatamente apresentado ao comandante ou autoridade equivalente, que pode ser seu representante legal. No caso, exemplo, o oficial de serviço, o oficial de quarto. Isso vai depender da condição do navio. No caso, esse oficial de serviço ou até de quarto, ele será o responsável por providenciar a lavratura do competente termo de apresentação. Essa mesma autoridade que foi responsável pelo termo de apresentação também será responsável por designar um escrivão que vai autuar o infrator e determinar, no caso, imediatamente as providências iniciais. Quais são essas providências iniciais? Seriam os exames periciais, a apreensão de instrumentos, a apreensão de armas ou objetos e também vai efetuar as devidas comunicações. Essa comunicação, ela se dará por meio de mensagem com destino ao Comando do Distrito Naval. É claro que é o Comando do Distrito Naval em cuja jurisdição ocorreu a prisão. E essa mensagem ainda terá informação ao SIM, que não é Serviço de Identificação da Marinha, é o Serviço de Inteligência. A DPMM, CEPES ou DPCVM vai depender de qual a situação que encontra-se o indivíduo, se ele é militar ou se ele é civil. E também vai ser informado ao comandante ou autoridade equivalente a qual esse indivíduo é subordinado. Isso vai acontecer se a autoridade que determinou a prisão não for o comandante direto desse indivíduo que foi preso. Agora, quando o ilícito penal for praticado em presença da autoridade ou contra a própria autoridade, no exercício de suas funções, essa mesma autoridade ela deve prender e autuar em flagrante o infrator. E isso deve ser mencionado no termo de apresentação. Tem que informar que houve uma agressão à autoridade, por isso ela o prendeu. Isso vai constar no termo de apresentação. Quando o preso for encaminhado à prisão que não é subordinada à autoridade que o autuou, será apresentado por meio de ofício. E esse ofício deve conter em seus anexos uma cópia do auto de prisão em flagrante. Já o recebimento do preso será certificado por meio de um recibo. A autoridade que receber vai dar o recibo na cópia do auto de prisão em flagrante. Mas quando vai ser admissível o emprego da força na prisão em flagrante? Bom, você poderá usar a força quando o indivíduo desobedecer, oferecer resistência ou até tentativa de fuga. Mas atenção ao emprego dessa força. Bom, só se deve recorrer ao uso de algemas em caso de imperiosa necessidade. E a gente já viu isso lá no IPM. Esse caso de imperiosa necessidade é caracterizada pelo perigo de fuga ou pela agressão da parte do preso. Também tem que ser observado que, em caso de dúvida sobre a real necessidade em relação ao uso de algemas ou não, você deve optar por outras medidas de segurança. O uso de armamento contra a integridade física do preso só deve acontecer na hipótese de legítima defesa, sua própria no caso, ou de terceiros. E isso vai ser limitado ao uso moderado dos meios necessários, ou seja, quando não existir outra forma de defesa. E essa medida vai ter a intenção de apenas repelir a injusta agressão atual ou iminente. Vai ter atenção também que as autoridades mencionadas lá no artigo 242 do CCPM ou 295 do CPP terão direito à prisão
especial. Ministro de Estado, governador ou interventor de estados ou territórios, prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefe de polícia, os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e da Assembleia Legislativa do Estado. Os cidadãos inscritos no Livro de Mérito de Ordens Militares ou Civis reconhecidos em leis. Os magistrados, os oficiais das Forças Armadas, polícias militares, do Corpo de Bombeiro, inclusive os da reserva, remunerado ou não, e os reformados. Os oficiais da Marinha Mercante, no caso a Nacional, os diplomados por faculdade do Instituto Superior de Ensino Nacional, os ministros de Tribunal de Contas e também de confissão religiosa, os padres. E ainda tem o parágrafo único que diz a respeito da prisão de praças especiais, que atenderá aos respectivos graus de hierarquia. Os ofícios de notificação e os relacionados com providências determinadas pelo encarregado ou autoridade que presidiu a autuação da prisão em flagrante, assim como todos os documentos mandados juntar aos autos, deverão ser relacionados no termo de juntada, assim como a gente falou que é feito na sindicância, como também no IPM. Nenhum documento pode ser juntado aos autos sem ordem competente e exarada pela expressão junte-se aos autos por meio, é claro, do despacho, igualzinho ao IPM e também à sindicância. Se você prender um jovem menor, você vai ter que se basear no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E nesse caso, tem que fazer a apresentação desse menor a uma delegacia de proteção à criança. E essa apresentação é feita por ofício com base nos artigos 172 e 173 da Lei do Estatuto da Criança. Bom, ainda tem a questão da audiência de custódia, e nesse caso é no âmbito da Justiça Militar. A audiência de custódia, em caso de prisão em flagrante delito, ainda ocorrerá, mas nessa situação orienta-se a essas organizações que efetuaram a prisão que entrem em contato com a auditoria onde tramita o processo ou auditoria de distribuição, no caso se houver, da circunscrição judiciária da área, para ser informado dos procedimentos a serem adotados em cada caso, de maneira que possa ser cumprida a referida resolução e observados também as peculiaridades de cada circunscrição judiciária. Então, prisão em flagrante delito também tem audiência de custódia. Para contato com a auditoria, deverão ser observados alguns aspectos como local, data, horário, prazo para apresentação do preso, endereço eletrônico e físico. E isso tudo vai ser enviado na documentação atinente à prisão e vai ser verificado qual o juiz competente para análise da prisão. A citada resolução poderá ser consultada na página da internet do Tribunal Superior Militar. Mas se houver insubordinação ou desacato? Atenção, insubordinação é diferente de insubmissão. Nós já vimos no vídeo anterior que insubmissão é quando o civil se apresenta e deixa de comparecer ao serviço militar, que insubordinação significa desobediência. Então, no caso de insubordinação ou desacato, o infrator deve ser alertado. Para que ele não informe o juiz que ele não sabia, então você vai informá-lo. Olha, você está incidindo em insubordinação ou você está incidindo em desacato. Isso é crime. Caso após alertado, você poderá dar a voz de prisão se ele continuar com a atitude. Na prisão em flagrante, a captura se dará pela simples voz de prisão. O preso será informado dos seus direitos constitucionais, entre os quais são integridade física e moral, permanecer calado, comunicar-se com pessoa da família ou outra que queira indicar, comunicar-se com seu advogado e identificar os responsáveis pela sua prisão e pelo seu interrogatório, caso haja. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje sobre prisão em flagrante. Até a próxima, fica atento.